corações. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmão. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Palavra do nosso Deus. Carta de Paulo a Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 9. Carta de Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Vamos todo mundo ler juntos? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Amém. Sente, irmãos, graças a Deus. Eu estou feliz, irmãos, de estar aqui novamente com vocês. Deus me levou até Foz do Iguaçu, Deus me levou até o Paraguai. Eu fiz uma visita rápida de uma única manhã até a Argentina, só para fazer um passeio rápido, mas Deus foi misericordioso. Durante os 10 dias que eu fui a Foz do Iguaçu e ao Paraguai, Ele abriu as portas. Eu conheci mais irmãos, mais pastores, preguei bastante a palavra de Deus ali. Ele me levou em paz e me trouxe em paz. Amém? Irmãos, a serva de Deus, presbítera Roseli, ela teve que atender um convite da Assembleia de Deus em Belém, que convidou ela para ministrar. Os jovens da mocidade queriam que ela ministrasse e eu permiti, amém, Deus, para que ela fosse ali. Mas daqui a pouquinho, próximo da hora da Santa Ceia, ela estará chegando aqui, amém? Senhor Aparecido, seja bem-vindo. Esta é a Assembleia de Deus, o Ministério Sulamita, é uma igreja que ama você, amém? Graças a Deus. Irmãos, eu gosto muito de falar de Jesus Cristo, tá? Então, irmãos, o tema dessa mensagem é títulos e nomes atribuídos a Jesus Cristo. Irmãos, tem um ramo do estudo chamado onamatologia. Onamatologia é um ramo do estudo, irmãos, que estuda o significado dos nomes. É por isso, irmãos, que por trás de cada nome tem algumas características, alguns adjetivos. Exemplo, irmãos, Maria das Dores. O nome já diz tudo, né, irmão? É terrível. Então, irmãos, antes de colocar nome no filho e na filha, é sempre bom procurar saber o significado, o adjetivo. E os nomes, irmãos, Jesus Cristo, como Filho de Deus, irmãos, foram atribuídos aproximadamente 80 nomes a Ele. 80 nomes. E cada nome, irmãos, tem um adjetivo, tem uma característica. E cada característica, irmãos, vai falar aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Eu hoje, irmãos, devido ao horário da Santa Ceia, vou analisar com vocês só 46 nomes de Jesus. Só. O primeiro nome, irmãos, é Jesus. A palavra Jesus, irmãos, significa Salvador. Então, toda vez que você fala Jesus, você está dizendo: Ele é o meu Salvador. Irmãos, e Jesus, Ele viveu durante toda a sua vida aqui, durante 33 anos, a altura do seu nome como Salvador.
Salvador. E ali na cruz cumpriu-se literalmente. Então, irmãos, Jesus significa Salvador. Amém. Outro nome, irmãos, é atribuído ao Senhor, Filho de Deus, é Cristo. O nome Cristo, irmãos, quer dizer ungido. Irmãos, os reis, sacerdotes, profetas, no Antigo Testamento, eles eram ungidos com óleo. Hoje em dia, os diáconos, pastores, diaconisas, pastoras, também são ungidos e ungidas com óleo. Porque, irmãos, a unção é um símbolo especial. E o mais importante, irmãos, Jesus tinha que ser ungido, e ele foi ungido com o quê? E com quem? Com o Espírito Santo, para que ele durante 3 anos e meio fosse, aleluia, usado poderosamente pelo Pai dele, como ele foi. Amém, irmãos? Outro nome, irmãos, que nós vamos analisar é Messias. Alguém já ouviu falar esse nome? Messias. Irmãos, Deus havia prometido aos profetas que ele levantaria o Messias. O que é o Messias, Davi? Messias é igual a rei, irmãos. E Deus havia prometido para Davi: Davi, eu vou levantar um rei. Eu vou levantar um rei da sua descendência, e ele vai reinar sobre o meu povo. Irmãos, quando Jesus veio, o povo de Israel esperava o Messias. Mas só, irmãos, o Messias que eles esperavam era o Messias que ia pegar em arma de fogo. Naquela época não tinha, né? O Messias que ia pegar em espada, o Messias que ia pegar em lança. Mas não, irmãos, o Messias também estava predito que ele ia sofrer, que ele ia para a cruz, que ele ia padecer. Primeiro, o Messias tinha que passar pela cruz. E aí, irmãos, o povo de Israel também não sabia que o Messias, ele seria tanto homem quanto Deus. É o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele é homem quando ele veio aqui, e ele é Deus. E você pode adorar a esse Deus Messias, irmãos. Só, irmãos, que o Messias ele voltará no período do milênio para reinar sobre toda a terra por um período de 1000 anos. E ele já é o meu rei. Ele é o teu rei, irmão? Ele é o meu rei. Ele reina na minha vida. Messias quer dizer rei, aquele que reina na minha vida, aquele que reina na Assembleia de Deus Sulamita, aquele que reina em todos os ministérios evangélicos aqui no Brasil e pelo mundo afora. Outro título, irmãos, que nós vamos analisar é Filho do Homem. Jesus, irmãos, quando ele esteve aqui, várias vezes ele foi chamado de Filho do Homem. Por quê, irmãos? Quando ele era chamado de Filho do Homem, ele estava se identificando com a nossa natureza, com a nossa humanidade. Irmãos, Jesus, ele nasceu de uma maneira sobrenatural, e ele veio aqui como homem. Ele teve ossos como nós temos, ele teve um cérebro como nós temos, ele teve um coração, ele teve pulmões, ele teve coração. Irmãos, como homem, ele veio, ele sentiu todas as tentações que nós sentimos. Ele foi tentado, mas ele não pecou, ele não errou. Ele teve dor de barriga, ele teve dor de cabeça, ele teve cansaço, ele chorou, ele se alegrou, ele se identificou comigo e com você. Por isso que ele é chamado de Filho do Homem. Diferente, irmãos, nós fomos concebidos através do relacionamento da nossa mãe com o nosso pai. Jesus não. Jesus, o Espírito Santo desceu na barriga, no ventre, no útero da Maria e gerou ali, e ele nasceu sem pecado, ele nasceu puro, imaculado. Ele é o Filho do Homem. Amém? Amém. Outro título, irmãos, que Jesus era chamado é Filho de Deus. O título Filho de Deus, irmãos, identifica Jesus com o próprio
Deus, Filho do Homem, fala que Jesus foi 100% homem. Filho de Deus, irmãos, é um título que Jesus possuía, identificava ele como Deus. Da mesma maneira que Deus é eterno, Jesus também é eterno. Da mesma maneira que Deus perdoa pecados, Jesus também perdoa pecados. Um dia, irmãos, Filipe perguntou para Jesus: Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus. E Jesus falou para ele: Filipe, eu já estou há tanto tempo com vocês. E Jesus falou: e você não conhece o Pai? E Jesus falou: quem me vê, Filipe, vê o Pai. Então eu quero te dizer, irmãos, que Jesus, ele é Deus. Ele nasceu aqui para salvar-nos, para morrer pelos nossos pecados. Aleluia. Filho de Deus identifica Jesus com a natureza divina. Outro nome, irmãos, que nós vamos analisar aqui é filho de Davi. Muitas vezes, irmãos, no Novo Testamento, Jesus foi chamado de filho de Davi. Davi, irmãos, foi um dos maiores reis de Israel. E Deus falou para Davi: Davi, nunca faltará descendente para você, para sentar no trono, para ser o rei, para ser o presidente, para ser o governador, para ser aquele que vai mandar na nação de Israel. Irmãos, e Deus cumpriu. Irmãos, Jesus, ele era da descendência, o pai de Jesus, José, veio lá da família de Davi. E é engraçado, irmãos, que nós não temos o costume de guardar a genealogia. Ou seja, quem foi o nosso tataravó, nosso bisavó, quem foi o pai do bisavô, da bisavó, nós não sabemos. Nós só conhecemos do vô para cá. Mas os judeus, irmãos, eles registravam a genealogia. Porque, irmãos, o Messias, o Salvador, tinha que ser da família de Davi. E é engraçado, irmão Francisco, que Mateus, ele puxa a genealogia de Jesus, a família de Jesus, a partir de José, que era o pai adotivo de Jesus, não biológico. Já o evangelista Lucas, ele pega a genealogia de Jesus a partir de Maria. Ou seja, irmãos, os dois evangelistas, eles fecharam cedo. Se alguém reclamasse: José é da família de Davi, e Maria também era da família de Davi. Amém, irmãos? Glória a Deus. Outro título, irmãos, que eu vou analisar com vocês rapidamente, é o título de Senhor. Quantas vezes Jesus Cristo é chamado de Senhor na Bíblia? Muitas vezes. Ele é Senhor da tua vida, irmão. Ele é Senhor da minha vida. Ele é Senhor desta igreja. Ele é o Senhor do Brasil. Ele é o Senhor das Assembleias de Deus, dos outros ministérios, dos outros cristãos. Ele é o Senhor dos anjos. Ele é o Senhor dos céus. Ele é o Senhor da terra. Irmãos, Jesus sempre se identificou com o título Senhor. Irmãos, quando alguém é Senhor, ele tem servos. E ele tem, será que Jesus tem muitos servos na terra, irmão? Quem é servo de Jesus aqui? Levanta a tua mão e adora o nome de Jesus. Aleluia. Outro título, irmãos, pelo qual Jesus Cristo é chamado, inclusive foi o profeta Isaías. O título, o nome de Jesus, irmãos, ele é o príncipe da paz. Ou seja, irmãos, ele é aquele que dá paz ao meu coração. Ele é aquele que dá paz ao teu coração. Se você não tem paz, hoje ele vai te dar paz. Se na tua casa não tem paz, hoje ele vai dar paz. Se no bairro onde nós moramos não tem paz, ele vai dar paz. Se no país em que nós não moramos não tem paz, Jesus é o príncipe da paz. Oh, aleluia! Deus maravilhoso. Quem está entendendo, irmão? Outro título, irmãos, que Jesus é chamado é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Amém. Glória a Deus.
como é bom, a gente fala, que culto maravilhoso, que ambiente maravilhoso, que casa maravilhosa. Irmãos, esse é um adjetivo que, aleluia, exalta a Jesus. Você veio aqui por quê? Porque Ele é maravilhoso, porque Ele é lindo, porque Ele é tremendo. Oh, aleluia! Outro título, irmãos, que, aleluia, Salomão, ele dá a Jesus no livro de Cantares, é que Jesus, irmãos, é o lírio dos vales. O que é o lírio, irmãos? O lírio é uma espécie de uma flor, né? Quando você olha para um lírio, não enche os olhos. Irmãos, Jesus, Ele enche, aleluia, os nossos olhos, Ele enche o ambiente. E Jesus também, a irmã Deise ia falando, Jesus é a rosa de Saron. A rosa, irmãos, ela perfuma o ambiente. E como é bom, irmão, é aparecido estar num ambiente onde é perfumado por Jesus Cristo. A minha casa tem o perfume da rosa de Saron. Esta igreja tem o perfume da rosa de Saron. A tua casa tem o perfume da rosa de Saron. Tem lugar, irmãos, que é um fedor terrível, mas eu quero dizer uma coisa: na minha vida e na tua vida tem o perfume da rosa de Saron. Outro título, irmãos, inclusive o profeta Isaías falou que Jesus Cristo, irmãos, ele tem o nome de conselheiro. O que é conselheiro, irmãos? Aquele que tem bons conselhos. Eu quero te dizer uma coisa para você: Jesus, Ele tem bons conselhos aqui nesta igreja para dar para você. Ele já deu bons conselhos para você nesta igreja. Ele vai continuar aconselhando a tua vida, o teu lar, o teu casamento, o teu matrimônio, a tua família. Vai tomar alguma decisão? Peça conselho ao conselheiro. Ele é aquele que dá conselho, o conselho dele é certeiro. Ele não erra no conselho que ele dá. Louvado seja o nome do Senhor. Outro título, irmãos, que é concedido a Jesus, é que ele é chamado, sabe do que? De Deus forte. Ele é o Deus forte, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus grandioso, Ele é o Deus dos deuses, Deus poderoso, aleluia. Ele é aquele que acalma o mar, Ele é aquele que abre o mar vermelho. Ele é tão poderoso que nesta noite Ele está com a tua vida nas mãos dEle e dizendo: eu vou encher a tua vida de poder, a tua família de poder, eu vou abençoar a tua vida. Outro nome, irmãos, pelo qual Jesus Cristo é chamado, já é agora aproximadamente o 15º título, é que Jesus é a porta. Mas Jesus é porta. Para que é porta, irmãos? Ele é a porta, aleluia, porque, irmãos, a porta é um lugar de passagem. Ele é aquele que abre as passagens da minha e da tua vida. A porta, irmãos, é símbolo de proteção. Quando você fecha a porta, você está protegido. Jesus é a porta que protege a minha vida, que protege a tua vida, que protege a tua casa, que protege a nossa casa. Nós somos protegidos pela porta chamada Jesus. Amém, irmãos? Outro título, irmãos, pelo qual Jesus Cristo é chamado, ele é chamado de pastor. O que é que o pastor faz? O pastor cuida das ovelhas, e nós somos ovelhas deles. E eu quero dizer para você, nesta noite ele está dizendo: eu cuido de ti. Tem até um louvor bonito, né? Eu cuido de ti. E ele manda te dizer: eu cuido de ti, cuido da tua casa, cuido da tua família, cuido dos teus negócios, cuido da tua saúde, cuido da tua segurança, cuido desta igreja. Eu sou Deus que cuido de ti. Amém? Aleluia. Outro título, irmãos, pelo qual Jesus é chamado, é luz do mundo. Irmãos, para que serve uma
trevas. Nós estamos em um mundo onde o diabo reina. Nós estamos em um mundo onde as trevas estão reinando. O diabo está reinando. Mas Jesus é aquele que ilumina este mundo. Ele ilumina esta casa. Ele ilumina a tua casa. Ele ilumina a minha vida. Você não está em trevas, porque Jesus é a luz do mundo. Amém. Outro título, irmãos, pelo qual Jesus é chamado, a Bíblia diz que ele é o caminho. Para que serve um caminho, irmãos? Hoje são ruas, né? Nós não estamos acostumados com o caminho. Antigamente era caminho. O caminho, irmãos, ele leva sempre a um lugar. E eu quero te dizer que Jesus é o único caminho que leva o homem para o céu. Jesus é o único caminho que leva o homem para Jerusalém. Jesus é o único caminho que vai te dar a vida eterna. O diabo é o caminho que leva para o inferno. O diabo é o caminho que leva para os vícios. Mas Jesus é o caminho que me leva, que te leva para o céu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Outro título, irmãos, que é dado a Jesus. Jesus é chamado de vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, o que tem de gente morta é o verdadeiro, está vivo, mas é um cadáver ambulante. Mas a minha vida diz que Jesus, ele dá vida. Ele me deu vida quando eu tinha 19 anos de idade. Ele entrou na minha vida. A minha vida era apática, a minha vida era triste. A vida de muita gente aqui era uma vida triste, uma vida apática, uma vida melancólica, uma vida depressiva. Mas ele entrou na nossa vida e hoje nós temos uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida com o Pai, uma vida com Jesus. E ele manda te dizer: eu quero dar vida com você e vida com abundância. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Amém? Irmãos, outro título pelo qual o Senhor Jesus é chamado, ele é chamado de libertador. Para que serve um libertador? Primeiramente, irmãos, para que Jesus seja libertador, alguém tem que estar preso. E o que tem de gente preso na cachaça, no crack, na idolatria, na corrupção, na mentira, no roubo, mas ele é aquele que liberta. Ele já libertou preso, já libertou bandido, já libertou prostituta. A igreja, irmãos, ela é constituída de ex-drogado, ex-prostituta, ex-mentiroso, ex-sem vergonha, porque quando ele entra na vida, ele liberta da droga, do álcool, da cachaça, da mentira. E nesta noite ele manda te dizer: eu sou aquele que vai te libertar de tudo aquilo que está te causando mal na tua vida. Amém, irmãos? Outro título, irmãos, pelo qual Jesus Cristo deve ser chamado é que ele é advogado. Para que serve um advogado, irmãos? Serve para defender a causa de alguém. E eu quero te dizer nesta noite que Jesus está disposto a defender a causa da Assembleia de Deus Sulamita. Ele está disposto a defender a causa do irmão Francisco, do irmão Aparecido, do irmão Deli, do irmão Serginho, da diaconisa José, da presbítera Roseli, da irmã Elisângela. Ele é aquele que é o nosso advogado. Ele nos defende e ele não perde uma causa, irmão. Jesus é o nosso advogado. Ele não perde uma única causa sequer. Ele entra para ganhar. Ele entra para vencer. Ele entra para, aleluia, que juiz nenhum seja comprado e nem advogado. Aleluia. Vem outro título, irmãos, pelo qual Jesus ele é chamado de o autor da nossa salvação. Quem nos salvou não foi Buda, não foi Maomé, não foi Allan Kardec, não foi Aparecida, não foi José Smith Júnior. Quem nos salvou chama-se autor da nossa salvação, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o único Salvador, só Ele salva, só Ele leva para o céu, só Ele perdoa o pecado. Ele é o autor da minha, da tua, da nossa salvação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Outro, irmãos, título pelo qual Jesus
Jesus é chamado cordeiro. O que é um cordeiro, irmãos? Cordeiro é o filhotinho da ovelha. E Jesus, por que Jesus é chamado Cordeiro de Deus? Porque, irmãos, o cordeirinho no Antigo Testamento, ele tinha que ser morto, ele tinha que ser imolado, o sangue dele tinha que ser passado na lateral da porta, para que o anjo da morte não entrasse lá na casa dos judeus quando eles estavam no Egito. E aí, irmãos, Jesus Cristo, ele é o nosso cordeiro, ele foi morto há 2000 anos atrás, e hoje o sangue dele é o sangue que purifica, que santifica, que perdoa. O que perdoa o meu e o teu pecado não é sangue de bode, não é sangue de galinha, não é sangue de ovelha, não é o sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Outro título, irmãos, pelo qual Jesus Cristo é chamado, é que ele é chamado de Deus bendito. O que Deus bendito? Isso indica, irmãos, que Jesus ele é bom. Ele é o Deus bom. Ele tem tudo de bom para dar para mim e para você. E quando a gente fala que ele é o Deus bendito, nós temos que bendizer o nome dele. Você nessa noite pode bendizer o nome dele. Pode dizer glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Outro título, irmãos, pelo qual Jesus Cristo é chamado, ele é chamado de Emanuel. O que é Emanuel, irmãos? Emanuel é Deus com. Eu quero te dizer, Jesus está na Assembleia de Deus. Jesus está na minha vida, está na tua vida, está na minha casa, está na tua casa. Ele não é um Deus distante, ele não é um Deus que fica de longe, ele é o Deus conosco, ele é o Deus que está aqui, está do teu lado direito, do teu lado esquerdo, está atrás de você, está na tua frente, ele está na tua vida, ele é o Emanuel, aleluia. Outro nome pelo qual Jesus Cristo é chamado, irmãos, ele é chamado de Filho amado. Irmãos, por que ele é chamado de Filho amado? Porque Deus, irmãos, tem um carinho especial por ele. Não é bom você ter um filho obediente, não é bom você ter um filho que você gosta dele, não é bom você ter um filho que você dá presente para ele. Irmãos, Jesus é um filho amado de Deus. Deus gosta dele e ama ele, deu presente para eles, inclusive Deus nos deu para Jesus. Jesus é o filho amado de Deus. Oh, glória a Deus. Jesus também, irmãos, ele é chamado, sabe outro título que ele é chamado? Filho do Altíssimo. Irmãos, Jesus Cristo não é um bebê de profeta, ele é filho do Rei dos Reis, ele é filho do Deus Pai, ele é filho do Criador, ele é filho do Eterno, ele é filho do poderoso Deus, ele é filho do Altíssimo, do Deus que criou os céus e toda a terra. Aleluia. Jesus Cristo é chamado também, irmãos, sabe do que? A glória do Senhor. Mas o que é isso, a glória do Senhor? Irmãos, é a glória do Pai. Irmão, Jesus é tão glorioso, ele é tão maravilhoso. Um dia João teve uma revelação com ele, e João olhou na ilha de Patmos e teve uma revelação, e olhou para os pés dele, era como latão reluzente, olhou para o cabelo dele, era branco como a neve, como a branca lã, olhou para o olho dele, era penetrante, olhou para a boca dele, era como uma espada de dois gumes. Irmãos, Jesus é a glória de Deus. Jesus é mais lindo do que Gabriel, do que Miguel, do que as cataratas do Iguaçu, do que o Brasil, do que a Serra da Cantareira, do que as praias, do que o homem, do que a mulher. Ele é mais bonito do que tudo que há e que existe no céu e na terra. Ele é a glória do Senhor. Santo, santo, santo. Aleluia. Mais 5 minutos, irmãos, e eu termino, tá? Irmãos, Jesus Cristo também, ele
é o grande sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia? Ele entrava no Santo dos Santos e oferecia sacrifício a Deus pelos homens. Irmãos, Jesus entrou no Santo do Santo e ele se ofereceu como sacrifício vivo, como sacrifício santo, como sacrifício agradável, aleluia, em prol do meu perdão, do teu perdão. E ele ainda intercede, o sacerdote, irmãos, intercede a Deus pelo homem. Hoje Jesus Cristo intercede pela minha vida e pela tua vida. Aplauda o Senhor Jesus, irmão. Outro título, irmãos, que Jesus é chamado, sabe o que? Ele é o guia de Israel. Para que serve um guia, irmãos? Quando você vai visitar outro país e você não conhece nada, você precisa, irmãos, de uma pessoa para te guiar. Ele vai te levar nos pontos turísticos. Mas Jesus não é esse guia que vai nos levar nos pontos turísticos. Ele é o guia que nos orienta. Ele fala, vai para frente, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para trás, vai para cima, vai para baixo. Ele é aquele que fala, faz assim, faz assado, faz desse jeito. Ele é o meu guia, ele é o meu orientador. Eu não preciso de horóscopo, eu não preciso de patuá, eu não preciso de garbiarruda, eu não preciso de bezedeira, eu não preciso de adivinhador, eu não preciso de astrólogo, porque é aquele que guia a minha vida, guia a tua vida, guia a nossa vida. Oh, aleluia! Outra coisa, irmão, Jesus Cristo, outro título dele, a Bíblia diz, irmãos, que ele é o herdeiro de todas as coisas. Irmãos, o céu é dele, a terra é dele, eu sou dele, você é dele, a Assembleia de Deus é dele, a Batista é dele, a Presbiteriana é dele, a nação de Israel é dele, os animais são dele, os anjos são dele, tudo é dele, tudo é para ele, a glória é ele, a glória é dele, o poder é dele, a unção é dele. Aleluia, glória a Jesus. Obrigado, Deus maravilhoso. Outro, irmãos, título de Jesus é que ele é chamado de homem de dores. Sabe por quê, irmão? Porque ele tomou tapa na cara, ele tomou burro, ele tomou chicotada, ele foi para a cruz, colocaram o prego na mão esquerda, na mão direita, chicotearam, colocaram uma coroa de espinho. Ele perdeu 7 litros de sangue que um homem tem, ele perdeu. Ele é o homem de dores, mas ele morreu, ele sofreu para me salvar e para me salvar. Aleluia, Senhor. Santo seja seu nome. Outro título de Jesus, irmãos, a imagem de Deus. Do mesmo jeito que Deus é, Jesus é. Da mesma maneira que Deus é, Jesus é. Deus sabe de todas as coisas, Jesus sabe de todas as coisas. Deus vê todas as coisas, Jesus vê todas as coisas. Deus tem todo o poder, Jesus tem todo o poder. Ele é a imagem de Deus. Filipe falou, mostra-nos o Pai. Eu estou há tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Irmãos, adore a Jesus, adore ao Pai. Outra coisa, irmão, Jesus Cristo, ele é o juiz de Israel. Jesus, irmãos, ele sempre julgou Israel e ele sempre vai julgar a Israel. Outro título de Jesus para eu terminar, irmãos, Jesus Cristo, irmãos, ele é a nossa justiça. Ele vai fazer justiça para mim e para você. Se alguém me injustiçou, ele vai fazer justiça, porque ele é o meu, ele é o teu advogado. Outra coisa, irmãos, Jesus Cristo, ele é o único mediador. Ele é o único, irmãos. Mediador, aquele que vai intermediar o contato de uma pessoa com outra. Eu quero te dizer, se hoje nós somos aceitos por Deus, porque Jesus é o mediador. Maria não é mediadora, Allan Kardec não é um mediador, Buda não é um mediador. Jesus Cristo, ele é o único, aleluia, que salva o homem. Aleluia, Deus maravilhoso. E vamos terminar. A minha Bíblia diz que ele também é um mestre, irmãos. Ele é mestre. Para que serve um mestre, irmãos? Mestre serve para instruir.
Como é bom aprender de Jesus, irmão Aparecido. Venha, todo domingo venha aprender de Jesus, que o mestre chamado Jesus, ele quer instruir a minha vida e quer instruir a tua vida. E outra coisa, e eu termino, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus Cristo, eu peço para a igreja se colocar de pé em nome de Jesus. A minha Bíblia diz, irmãos, que Jesus Cristo é o verbo de Deus, ou seja, ele é a palavra. Ele não é o verbo, irmãos, palavrão. Ele não é o verbo, irmãos,